Olá, bem-vindos ao episódio 5. A ver se nós conseguimos cobrir mais do documento hoje, mas antes de começar eu quero dizer algo que é importante. Tudo é importante, mas eu quero que vocês entendam que os factos são os factos, certo? E os factos são estes. O céu está em cima e a chuva é molhada. Estes são os factos. E quem é que pode argumentar contra estes factos? Quem é que pode discutir contra estes factos? Quem é que poderia dizer que o céu está em baixo e que a chuva é seca? É? Portanto, todos nós sabemos que nós, mulheres, argumentamos mesmo quando estamos totalmente erradas. É da nossa fisionomia. É um entendimento que só as mulheres sabem como é que nós chegamos até lá. Mas nenhuma mulher vai argumentar que o céu é em baixo e que a chuva é seca. Não é? Então, sendo assim, os factos não são difíceis, não é? Partindo desta não é uma ideia porque é uma eu posso dizer, é uma realidade, não é? O céu é em cima e a chuva é molhada, é real, ok? E ninguém pode vir e dizer, eu tenho provas factuais de que o que tu estás a dizer é errado. Correto? É a mesma coisa que este documento que vocês têm visto, ninguém pode vir e dizer que o documento está errado, porque 7,7 bilhões de pessoas no planeta, nenhuma delas deu consentimento para ser governado. Básico, simples e não há volta a dar porque contra factos não há argumentos. Nunca houve um governo neste planeta. Este é um facto. Todos os governos deste planeta sempre foram criminosos. Este é um facto. Vão até aos tempos da Babilónia, dos venezianos, fenícios. Yeah. Se forem way back, vão ver que há documentação de que isto é um facto. Principalmente quando vocês começam a ver como é que os governos foram criados e porque é que eles foram criados e porque é que esta gente criou esta situação. Todos os governos deste planeta sempre foram criminosos. Again, outro facto. 7,7 bilhões de pessoas são estúpidas o suficiente para se ferrarem com tudo. Não é? Porque o facto é o facto. Não é? Mas ninguém neste planeta pode discutir os factos que estão no papel, porque é a evidência dos factos. Então, porquê é que ainda existem pessoas, não é, que não estão a fazer nada e que ficam sentadas à espera que há alguma coisa vai acontecer e alguma coisa vem para me salvar? Não vem, ninguém vai te salvar. A única pessoa que te vai salvar és tu mesma. Quando tu tirares a venda dos olhos e começares a pesquisar por ti mesmo, e começares a perceber que, ok,
é uma mentira que tem sido perpetuada há milhões de anos, é uma mentira que, quer dizer, já nem tem proporções, porque acho que as proporções já passaram de estar aqui e quer dizer, já não há como dizer, isto, olha isto, as proporções são estas, olha, as proporções são estas. Não, já não há forma de medir porque está enraizado geração atrás de geração, atrás de geração, atrás de geração. Todos nós nascemos dentro da mesma situação. Daí ser difícil tirar a venda dos olhos porque nós achamos que eu sou uma gotinha no oceano e eu não posso fazer nada. Podes fazer tudo. A partir do momento em que começares a entender os factos. A partir do momento em que tu digas, ok, chega, eu não vou ouvir o diz que disse, eu não vou discutir ou manifestar contra as pessoas que estão dentro dos edifícios, porque não existe governo, existe um edifício e existem pessoas dentro daquele edifício. E as pessoas que estão dentro daquele edifício são as mesmas que são responsáveis por fazer A, B, C ou D. E são essas pessoas que têm de ser chamadas à responsabilidade. E são essas mesmas pessoas que possivelmente também têm uma venda nos olhos, não é? E que também não sabem o que é que andam a fazer. E elas acreditam, têm aquela ideia, aquele belief de que o que elas estão a fazer está certo. Mas se nós formos atrás na história, como eu vos disse, The Crusades, não é? Ou os Templários também fizeram tudo em nome de Deus e de Jesus, ou melhor, mataram, ou melhor, entraram dentro das Américas e mataram os originais que lá estavam, e muitos deles converteram-nos para a cristianidade, não é? Então, o inferno está cheio de boas intenções, já eu ouvia o pessoal dizer, nunca tinha percebido muito bem o que é que era, mas hoje em dia já consigo perceber porque é que de facto o inferno está cheio de boas intenções, porque cada um tem as suas intenções. Eu ao fazer estes vídeos também tenho a minha intenção, e a minha intenção é que da mesma forma como eu estou a acordar, não é, que se eu conseguir pôr uma semente e que essa semente vá trabalhar de forma lenta e eficaz para as gerações futuras e que elas mais tarde possam vir recorrer a estes vídeos e dizer, olha, já esta senhora naquela altura já dizia isto e aquilo, porque eu estou a fazer o mesmo, eu estou a ir a vídeos de pessoas que já falavam sobre isto desde 1999, 2012, e eu nunca pensei que a minha mente iria estar preparada para entender o que é que a gente estava a dizer. Aliás, eu nem conseguia perceber, eu até achava que, não, parvoíce. Ora, eu sei que as coisas estão más, mas é parvoíce, também não é preciso fazer a coisa tão má, mas o que é certo é que estamos, o nosso tempo da nossa bunda ficar sentada já passou, está na altura de nós levantarmos a bunda e se vocês quiserem eu posso enviar através do e-mail este affidavit e vocês podem começar a estudá-lo de uma forma mais pessoal e inclusivamente até podem alterar os nomes, tal e qual como eu fiz. Este meu affidavit veio do affidavit do David, eu criei o meu selo, meti o meu nome e o documento está exatamente tal e qual como ele o tem, porque é um documento público, é um documento que serve para todos, só tens que alterar o nome, ter o teu nome e os factos são os factos, contra factos não há argumentos, minha gente. E eu queria deixar isto assente neste vídeo
para que não hajam dúvidas de que isto não é uma situação em que todos vamos nos juntar na rua e manifestar e dizer: ai, eu sei que vocês são assim. Não. A caneta é mais poderosa do que a espada. O estar em casa e trabalhar dentro de casa é muito mais eficaz do que eu ir para a rua e me manifestar, porque a partir do momento em que eu vou para a rua e vou me manifestar, eu estou a dar asas a que eles, polícias, digam: olha, prendam-nos porque eles estão a cometer uma infração, e a infração é aquela que diz na lei que estamos a interromper a paz. E mesmo que o pessoal diga: mas é uma manifestação, é um protesto pacífico. Não é porque não é. Não é? Porque não é pacífico, está um monte de gente, ainda para mais agora com esta coisa do vírus e não sei o quê, não há manifestações pacíficas, ok? E há infiltrados dentro daquelas manifestações, e há pessoas que estão lá de propósito para atear a fogueira e para que aquilo vire. Então, quer dizer, não. Eles não podem entrar dentro da vossa casa, eles não podem dizer para vocês pararem de imprimir este documento, eles não podem entrar dentro da vossa casa e proibir vocês de darem este documento aos vossos vizinhos, que também não sabem. Eles não podem fazer isso. Mandarem este documento para a vossa rede no e-mail. Percebem? Isto sim é inteligência. E isto sim é a forma como nós vamos conseguir fazer com que eles prestem atenção de que o nosso tempo chegou e nós estamos aqui diferentes, unidos e vamos fazer a nossa voz ser ouvida, ou melhor, vamos fazer com que as nossas palavras sejam ouvidas, não é? Porque o que está escrito no papel está assente em perpetuidade. E daí a Bíblia ter chegado até onde chegou, daí vocês terem inúmeros livros que passam anos e anos e anos, eles continuam lá, porque a caneta é mais poderosa do que a espada. É? Portanto, agora vamos entrar no anexo C, e é a evidência material dos factos. Vou dar aqui um bocadinho mais de amplitude à situation. Ora, aqui está. Está disponível e para registro público, por meio de registros públicos podem ir a este site e ver o documento que aqui está referido. Que na Nottingham Trent University, a 16 de abril de 2008, o Honorable Sir Jack Beatson, FBA, pronunciou as seguintes palavras. Podem ver no suplemento 1 que vem a seguir. As mudanças de 2003 e as novas responsabilidades dadas ao Lord Chief Justice exigiram uma certa quantidade de reexame da relação entre o judiciário e os dois ramos mais fortes do Estado, o executivo e o legislador. Está claro que o Sir Jackson falou palavras que o escritório do judiciário é um subscritório do Estado. Portanto, sempre haverá um conflito de interesses entre qualquer indivíduo que não seja funcionário da empresa estatal e sempre haverá um conflito de interesses onde um juiz ou um magistrado está atuando no escritório do judiciário, onde o escritório do judiciário é um subscritório do Estado. E aqui podemos ver o que é um Estado, ver o suplemento 2, que é o documento original, da London School of Economics, e diz o seguinte: o Estado não deve ser visto como uma forma de associação que subassume ou subordina todos os outros. 2. O Estado não é uma entidade cujos interesses estejam diretamente relacionados aos interesses dos grupos e indivíduos que se enquadram em sua autoridade,
mas que têm interesses próprios. O Estado é, em certa medida, pelo menos, um poder alienígena. Embora seja de construção humana, não está sob controle humano. Lindo. O Estado não existe para garantir os interesses mais profundos das pessoas e não servem para unificá-los, reconciliá-los um com o outro, harmonizar seus interesses conflitantes ou realizar algum bem importante como justiça, liberdade ou paz. Embora seu poder possa ser aproveitado de tempos em tempos, isso servirá aos interesses de alguns e não a todos. O Estado é, portanto, uma instituição através da qual indivíduos e grupos buscam exercer poder. Embora não seja a única instituição, mas é também uma instituição que exerce poder sobre indivíduos e grupos. O Estado é, em última análise, uma abstração, pois não existe como objeto material, não está confinado a um espaço específico e não está incorporado em nenhuma pessoa ou coleção de pessoas. Esta é boa. Além disso, a questão agora é: o que significa dizer que um Estado é uma entidade corporativa? O Estado é uma corporação da maneira que um povo ou um público não pode ser. Várias coisas são claras nesta definição de Estado da London School of Economics. Um Estado é uma entidade corporativa por um ato de registro, como eu vos mostrei no início. Uma incorporação legal por um ato de registro. Um Estado não tem obrigações com nada além do Estado e com a exclusão de qualquer coisa ou de qualquer outra pessoa. Faturar. Um Estado não é nada de substância material, mas apenas uma construção da mente. Gostaram? Bom, não é? Tudo o que é criado pelo mesmo processo tem status e status iguais a qualquer outra coisa que é criada pelo mesmo processo. Existe um relacionamento entre pares de iguais que são modalidades jurídicas separadas. Considere a representação gráfica para aqueles que são fracos de espírito. Ora bem, aqui, como vocês podem ver, the legal embodiment by an act of registration are created as equals by default and have a peer relationship by default. So the principal legal embodiment, the principal legal embodiment and the principal legal embodiment. Neste caso, any other legal person created by the same process equals HM parliaments and governments. Neste caso aqui nós iríamos ter o governo português e o Estado português, que seria igual ao McDonald's. E aqui temos um oficial executivo. No McDonald's temos um oficial executivo. Temos um CEO ou um chefe executivo. No McDonald's temos um CEO e um chefe executivo. Temos a legislatura, temos the company policy, portanto, agora falhou-me o nome, ok, mas eu acho que vocês conseguem entender. Portanto, são dentro da companhia, eles têm as suas próprias regras. Tem o Office of the Judiciary e a Company Policy Enforcement. Portanto, tem os oficiais de justiça e dentro do McDonald's nós temos os que enforçam as regras da empresa. Existe um Lord Chief Justice e existe um Policy Enforcement Officer. Portanto, o Lord Chief Justice será o juiz do Tribunal Supremo e dentro do McDonald's irá ser tipo, digamos, os
os managers que estão ali a fazer, a certificar-se de que as regras da empresa estão a ser cumpridas. Polícias, basicamente. Portanto, teremos os juízes e dentro do McDonald's iremos ter os managers de área, os managers dos estabelecimentos e por aí fora. E depois temos o circuit judge, o district judge e os magistrados. Portanto, basicamente é tudo a mesma coisa. Isto tudo para dizer que se existe esta estrutura dentro dos governos e dos parlamentos, quer dizer que estes governos e parlamentos são factualmente empresas e um Estado é nada mais do que criado na mente, porque não tem nada de substância física. Os governos não existem porque o que existem são edifícios que são construídos pelas pessoas, pelas pessoas, pelo público, não pelo povo. O povo aqui não tem nada a ver com isto. Ora bem, se houver alguma divergência com relação ao facto mencionado acima, eles deverão levar isso em consideração e deverão levá-lo ao Sr. Chief Justice Sir, do FBI, porque foi ele que fez foi ele que criou esta ideia e foi ele que expôs os factos. Portanto, os factos são os factos, esta é a evidência material dos factos. No suplemento 2, a definição do Estado, a questão agora é o que significa dizer que um Estado é uma entidade corporativa. O Estado é uma corporação na maneira que um povo ou público não pode ser. Uma corporação é uma incorporação legal por um ato de registro. Para ser legal, é preciso haver um encontro de mentes e um encontro entre duas partes. Legal é por acordo. Então, por acordo, o Estado não deve ser visto como uma forma de associação que subassuma ou subordina todos os outros. O Estado não é uma entidade cujos interesses estejam diretamente relacionados aos interesses dos grupos e indivíduos que se enquadram sob sua autoridade, mas que têm interesses próprios. O Estado é uma certa medida, pelo menos um poder alienígena. Embora seja de construção humana, não está sob o controle humano. O Estado não existe para garantir os interesses mais profundos das pessoas e não serve para unificá-las, reconciliá-las entre si, harmonizem seus interesses concorrentes ou realizem algum bem importante como a justiça, liberdade ou paz. Embora seu poder possa ser aproveitado de tempos em tempos, isso servirá aos interesses de alguns, aos que lá estão, e não a todos. E isto vai uma mensagem que eu quero deixar ao atual Presidente da República Portuguesa e dar-lhe os meus parabéns, porque ele de facto sabe muito bem de todas estas situações e ele está corretíssimo quando ele fala e diz que nós não estamos aqui para agradar a tudo e a todos. Aliás, foram vocês que nos puseram aqui. Ai, senhores, que interessante. E agora dá para perceber o quanto aquilo é interessante. Ora, portanto, o Estado é, portanto, uma instituição através da qual indivíduos como ele e grupos buscam exercer poder e ganhar dinheiro. Embora não seja a única instituição desse tipo, mas é também uma instituição que exerce poder sobre indivíduos e grupos. O Estado é, em última análise, uma abstração, pois não existe como objeto material, não se limita a um espaço particular e não está incorporado em nenhuma pessoa ou coleção de pessoas. Se um carpinteiro registrasse uma cadeira que ele havia feito, existe o ato de registro. Depois, o certificado de registro.
entre duas partes que concordam que existe uma cadeira. O ponto é que existe uma cadeira e essa cadeira é de substância material. Uma personificação legal de um ato de registro em que não há nada de substância material criado, nada mais é que uma invenção da mente que concordou em não criar nada de substância material. E nós não temos Estado. O Estado é fictício. Nós temos o governo português, porque está registrado como eu vos mostrei, mas o que é o Estado? O Estado lá está, é criado aqui e nós achamos, não, o Estado português, não existe Estado português. É criação da mente, é fictício, não há nada factual que diga que, este é o Estado. E não me venham dizer, mas é aquele pedacinho de terra ali, pode ser considerado o Estado. Não, aquilo é um pedaço de terra, ponto, como existem pedaços de terra e como existe a água e o mar e tudo mais. Acabou, não vivemos na Alice do Mundo das Maravilhas. Quem é que disse que aquele pedacinho ia ser Portugal? A mesma pessoa que determinou que aquilo ia ser Portugal, de certeza também foi a mesma pessoa que determinou que o outro lado ia se chamar Espanha. Não tem nada a ver, não existe. E tudo o que existe foi criado pela mão humana a fim de lucrar. É ponto, é parágrafo, porque é um facto, ok? Eu se tivesse lá estado atrás, não é? Eu também, se tivesse a capacidade que eles têm, eu diria, não, então espera aí, que eu agora vou roubar aqui um bocadinho mais de Espanha e vou meter Portugal aqui com um bocadinho mais de terra. Este é o Estado português. Existe. Ok? Não existe. Este acordo, muito legal, é um ato de fraude por engano. O Estado é, em última análise, uma abstração, pois não existe como objeto material, não se limita a um espaço particular e não está incorporado em nenhuma pessoa ou coleção de pessoas. O que é que eu já fiz para aqui? Andei para trás. Aqui vamos nós, portanto. O Estado que é uma modalidade legal não possui substância material. Como é possível que uma incorporação legal por um ato de registro que não possui substância material por padrão ou um Estado que não possui substância material por padrão ou uma corporação que não possui substância material por padrão? Como é possível que algo sem substância material de facto ou que seja uma ficção da mente possa ter uma vida própria ou declarar ter autoridade sobre outro, ou pode ser responsabilizado, ou até ter uma responsabilidade, ou possui propriedade, ou ter qualquer forma de poder, ou seja, de qualquer forma, ou tenha qualquer forma de legitimidade existente, ou realizar um ato à força. E nós aqui, nesta situação, conseguimos perceber o quanto é que ele é fictício, mas o quanto é que ele provocou medo nas mentes do povo até então. É bem claro que Chandra Kutras, Departamento do Governo e London School of Economics tiveram grandes dificuldades em definir o que é um Estado, porque não estamos surpresos com isso. Não é possível definir ou legitimar algo que não tem substância material e é uma invenção da imaginação. A fraude, no entanto, foi claramente definida como um ato criminoso, com pleno conhecimento e intenção de se envolver em um comportamento criminoso para o ganho pessoal de si ou de outra pessoa em detrimento de outra parte.
para provocar um ato de força, o apoio a essa mesma fraude e intenção criminosa também é claramente reconhecido como ato de terrorismo. Portanto, é bastante claro e foi confirmado pelo Chief Sir Jack que alcançou o status mais alto dentro do escritório do Judiciário como Lord Chief Justice. Esta terra, com o nome de Inglaterra e Reino Unido, a empresa privada, que se estende à riqueza comum, é administrada definitivamente por terroristas que mantêm seu status por fraude e engano em detrimento de outros por atos de força onde não há legitimidade e não pode haver legitimidade para o facto de que um Estado é uma incorporação legal por um ato de registro do qual não há substância material para apoiar esse fato e por manter o Parlamento reinando supremo, onde a definição legal de estatuto, que é um legislativo, regra dada força de lei pelo consentimento dos governados. Onde não houve consentimento dos governados e não há evidência material de que os governados tenham dado o seu consentimento para legitimar essa reivindicação de supremacia e autoridade. Consulta a autoridade do caso no anexo B, que já vimos, que todas as contas possuem status executivo dentro do Estado, acima da legislação e não pode ser responsabilizada por essa legislação, pois o status dos oficiais é superior à legislação. Fantástico. Os factos são os factos. Esta é a evidência material dos factos, fornecida por eles mesmos. Aqui vocês podem ver o suplemento 1, que estávamos a falar ainda há pouco. Portanto, este foi o discurso dado pelo Sir Jack Beatson, onde ele, portanto, este discurso foi dado a 16 de abril de 2008, que é interessante. Aqui no suplemento 2 vamos analisar o Chandra Kukas do Departamento do Governo do London School of Economics e onde ele faz a definição do Estado, apresentando em uma conferência sobre dominações e poderes The Nature of the State University of Wisconsin-Madison no dia 29 de março de 2008 e ele diz o seguinte: o problema de definir o Estado. Um Estado é uma forma de associação política e a associação política em si é apenas uma forma de associação humana. Outras associações variam de clubes a empresas e igrejas. Os seres humanos se relacionam, entretanto, não apenas em associações, mas também em outros arranjos coletivos como famílias, bairros, cidades, religiões, culturas, sociedades e nações. O Estado não é a única forma de associação política. Outros exemplos de associações políticas incluem municípios, condados, províncias, condomínios, territórios, confederações, organizações internacionais como a ONU e organizações supranacionais como a União Europeia. Definir o Estado é explicar o tipo de associação política que ele é e descrever a sua relação com outras formas de associação humana e outros tipos de humanos coletivamente de forma mais geral. Eu aqui vou parar e vou-vos dizer para fazerem uma pesquisa à palavra humano. O que é que esta palavra quer dizer e porque é que nós não a devemos utilizar, assim também como os direitos humanos. Fujam, não existe. Existe o homem ou a mulher. Bind. Bang. Acabou. Isso não é fácil por vários motivos, claro. Em primeiro lugar, o Estado é uma forma de associação da mente com uma história, de modo que a entidade a ser descrita é aquela que evolui
ou se desenvolveu desde os tempos da Babilónia, estando ali nos romanos, e portanto não pode ser facilmente capturada em um instantâneo, a não ser que tu queiras capturar de facto a quantidade de atrocidades que foram cometidas em nome deste ser que não existe. Just saying. Em segundo lugar, o próprio conceito de Estado tem uma história. História. Aconselho-vos vivamente a irem procurar o significado desta palavra também, que é extremamente interessante. Portanto, qualquer invocação do termo terá que lidar com o facto de que ele foi usado de maneiras subtilmente diferentes. Terceiro, nem todas as entidades que afirmam ser ou são reconhecidas como Estados são os mesmos tipos de identidade, claro que sim, uma vez que variam em tamanho, longevidade, poder, organização política e legitimidade, mas não existe evidência do mesmo, mas ele aqui consegue dizer que tem tamanho, tem longevidade, tem poder, tem organização política e legitimidade. Quarto, porque o Estado é uma entidade política. Ok, então agarramos nos políticos todos, metemos num sítio e dizemos isto é o Estado, ok. Qualquer explicação sobre ele deve implantar conceitos normativos como legitimidade que são tão controversos quanto a noção de Estado. Embora o Estado não seja exclusivamente difícil de definir, meu amigo, é ou não é? Esses problemas precisam ser reconhecidos. O objetivo deste artigo é tentar oferecer uma definição do Estado que é sensível a essas dificuldades. Mais particularmente, procurar desenvolver uma explicação do Estado que não esteja sujeita aos problemas que afligem, a explicações alternativas que têm sido proeminentes na teoria política. Os principais pontos que defende são estes. E eu tenho isto aqui porque eu acho que é lindo. É lindo. O Estado não deve ser visto como uma forma de associação que inclui ou subordina todas as outras. Não. O Estado não é uma entidade cujos interesses mapeiam perdidamente os interesses dos grupos e indivíduos que estão sob sua autoridade, mas têm interesses próprios. Ok. O Tate é, pelo menos até certo ponto, um poder estranho. Neste caso, embora seja a deconstrução humana, não está sob o controle humano. O Estado não existe para garantir os interesses mais profundos das pessoas e não serve para unificá-las, reconciliá-las, harmonizar seus interesses concorrentes ou realizar qualquer bem importante como a justiça, a liberdade ou a paz. Embora o seu poder possa ser aproveitado de tempos em tempos, isso servirá aos interesses de alguns e não aos de todos. O Estado é, portanto, uma instituição por meio da qual indivíduos e grupos buscam exercer o poder, embora não seja a única instituição, mas também é uma instituição que exerce poder sobre indivíduos e grupos. Ora, o Estado é, em última análise, uma abstração, pois não tem existência como objeto material, não está confinado a um espaço particular e não está corporificado em nenhuma pessoa ou coleção de pessoas. O que quer dizer que se eu mesmo pego naquela chantalha toda e os coloco num sítio, este senhor acaba de dizer que, olha, afinal, também nem isso define o Estado. Ok. Perfeito. Portanto, ele aqui vai e continua a descrever qual é a ideia e a visão dele em relação ao Estado, e eu vou passando à frente, porque eu sublinhei aqui partes que eu acho que são
mais interessantes. Ora, ok. Portanto, aqui uma teoria do Estado. De acordo com o Martin van Cleveland, o Estado surgiu devido às limitações das inúmeras formas de organização política que existiam antes dele. A inovação crucial que fez para o desenvolvimento do Estado foi a ideia da corporação como uma pessoa jurídica e, portanto, o Estado como pessoa jurídica. Isso possibilitou o surgimento de uma entidade política cuja existência não está ligada à existência de pessoas específicas, como chefes, senhores e reis, ou grupos específicos, como clãs, tribos e dinastias. O Estado era uma entidade mais durável. Essa vantagem foi ou não o que causou o surgimento do Estado. Parece claro o suficiente que tal entidade veio a existir. O Estado moderno representa uma forma diferente de governo do que é encontrada sobre o feudalismo europeu ou na época romana, Império Romano, ou nas cidades-estado gregas. Portanto, aqui no 3.3 foi retirado do Van Cleaver, The Rise and Decline of the State, em 1999, no parágrafo 52, na página 52, parágrafo 8. Tendo explicado o conceito de Estado, no entanto, agora precisamos considerar que este tipo de teoria do Estado pode ser a melhor explicação para a natureza dessa identidade, desde que o Estado passou a existir. Os filósofos políticos têm se preocupado com o problema de dar conta da sua posição moral. Para ter a certeza, os filósofos sempre tiveram que se perguntar porque é que as pessoas deveriam obedecer à lei ou o que poderia justificar a rebelião contra um rei ou um príncipe. Mas o surgimento do Estado deu origem a uma série de novas teorias que tentaram explicar que relacionamento as pessoas poderiam ter, não com determinadas pessoas ou grupos de pessoas, mas com poder ou autoridade sobre elas, mas com um tipo diferente de identidade. Para explicar o surgimento do Estado na Europa dos séculos XIII e XIX, exigiria um relato de muitas coisas, desde o declínio do poder da Igreja contra reinos e principados até o desenvolvimento de novas estruturas de poder político com a transformação e o eventual desaparecimento do Sacro Império Romano, que ainda não desapareceu, continua no ativo em Roma, mas a trabalhar de forma behind the curtains. Ora, desaparecimento de vilas e cidades-estado e associações estendidas como a Liga Hanseática para o surgimento de movimentos de unificação nacional. As tentativas dos teóricos de descrever o Estado que estava emergindo fazem parte da história do Estado, assim como as mudanças políticas e inovações jurídicas. Godin, Hobbes, Spinoza, Locke, Montesquieu, Hume, Rousseau, Madison, Kant, Bentham, Neil, Hegel, Tocqueville e Marx estavam entre os pensadores mais perspicazes a oferecer teorias do Estado durante o curso do seu surgimento. Embora a teorização tenha tido em boa parte do século XX no pensamento de Max Weber, os pluristas ingleses, vários teóricos democráticos americanos e Michael Hoxhot, eles oferecem teorias do Estado no sentido de que tentavam explicar o que dava ao Estado o seu ponto de vista. Como a existência do Estado fazia sentido. Para alguns, isso significava também justificar o Estado, embora na maioria das vezes essa não fosse a preocupação filosófica central. A assim chamada teoria normativa é provavelmente uma invenção relativamente recente. A questão, entretanto, permanece. Qual teoria melhor explica o Estado? Visto que há tempo e espaço apenas para algumas sugestões e não para uma defesa em grande escala de uma nova teoria de Estado, irei direto ao ponto. O teórico que nos dá a melhor teoria do Estado que temos até agora é Hume.
e qualquer avanço que possamos fazer deve-se basear nas percepções dos humanos. Para apreciar o que Hume tem a oferecer, devemos considerar brevemente quais são as principais alternativas antes de nos voltarmos novamente para Hume. Podemos fazer isso de maneira útil, colocando a questão de uma maneira que Hume teria apreciado. A que interesses o Estado atende? Entre as primeiras respostas a ser oferecidas estava apresentada com raciocínios diferentes, por Bodin e Hobbes, o interesse de todos na paz ou estabilidade ou ordem. Cada um desenvolveu essa resposta em circunstâncias politicamente semelhantes, guerras religiosas que refletiam o declínio do poder de uma igreja que tentava manter a influência política. Ambos os pensadores defenderam as concepções do Estado como absolutista, ou pelo menos altamente autoritário, para deixar claro que o objeto do Estado era preservar a ordem em face dos desafios à paz colocados pela Igreja ou pelos defensores dos direitos de grupo, como o monarcas. O Estado era mais bem compreendido como o reino da ordem, a ser contrastado com o estado de guerra representado por sua ausência e ameaçado por seu abandono. Crucialmente, para ambos os pensadores, o Estado teve de ser concebido como uma entidade soberana única, cujos poderes não foram divididos ou a serem compartilhados por diferentes ramos do governo ou por diferentes elementos em uma constituição mista. Entre os problemas com essa visão está o facto de não estar claro que o Estado é necessário para garantir a ordem, nem plausível pensar que um governo dividido seja impossível. A concepção do Estado como condição na qual a ordem é possível parece improvável, não apenas porque o Estado pode às vezes agir de maneiras que são destrutivas na ordem e até mesmo autodestrutivas, mas também porque a ordem existiu sem Estados. Na verdade, um dos problemas para a teoria social de Hobbes, em particular, é explicar como o Estado poderia vir a existir se realmente for o resultado de um acordo para transferir voluntariamente o poder para um agente corporativo, uma vez que o estado de guerra não é propício para fazer ou manter acordos. Não parece que o objetivo do Estado seja servir aos nossos interesses em ordem, mesmo que esse fosse o nosso único ou principal interesse. Portanto, aqui é uma explicação das ideias dadas por Hume e Hobbes, e temos outros filósofos que deram a sua ideia do que era um Estado, o que é extremamente importante se vocês quiserem continuar a ler e fazer o vosso entendimento. É importante que, eu não vou estar a ler isto para também não tornar o vídeo muito maçudo, mas é importante nós entendermos que já há uns bons anos atrás já havia esta ideia de que alguma coisa não está correta e de que aquilo que temos como a ideia de Estado e governo é uma coisa que não traz benefícios ao povo. Aliás, eles não impõem, aliás, eles impõem as ideias e as legislações e os estatutos e as regras e todas aquelas idiotices, única e exclusivamente porque eles entenderam que essa seria a forma mais rentável de lucrar com o povo. Isto, in a nutshell, é o entendimento que eu faço sobre esta situação. Ora bem, passando ao seguinte. Portanto, a teoria de Hume, como apresentei, de certa forma lembra a teoria oferecida por Michael Oxton, que apresenta o Estado europeu moderno como uma mudança desconfortável entre duas tendências concorrentes.
Uma tendência é em direção ao que ele chamou a sociedade como associação empresarial, uma concepção do papel do Estado como tendo um caráter internacional, o seu propósito sendo atingir algum objetivo ou objetivos específicos, como produzir mais crescimento económico e aumentar os níveis de felicidade. A felicidade aqui tem que estar entre parênteses. A outra tendência é em direção à ideia da sociedade como uma associação civil, uma concepção do Estado como não tendo um propósito específico, para além de possibilitar que seus membros busquem seus próprios fins separados. O caráter histórico dos Estados é de uma instituição que oscilou entre essas duas tendências, nunca sendo de uma espécie ou de outra. A teoria do Estado de Hume compartilha com o relato de Hoxton essa relutância em estabelecer de forma definitiva ou instantânea uma imagem ou descrição de algo que incorpora contradições importantes. Mesmo que não pareça particularmente satisfatório, suspeito que seja um retrato do Estado tão satisfatório quanto podemos esperar. Isto até porque ele frisa que a única ideia é o lucrar. Aliás, é uma empresa e as empresas têm objetivos e as empresas querem ganhar dinheiro e por aí vai. Ora bem, vamos deixar este para um próximo episódio, portanto vamos analisar o anexo D, a Lei das Sociedades de 2006, 44 execução de documentos e eu espero que tenha sido, eu espero que este episódio tenha sido também interessante e se vocês quiserem ir mais além nas vossas pesquisas, como eu frisei durante o vídeo, vão pesquisar a palavra humano, mas dissequem a palavra, ok? Vão até ao latim, vejam o que quer dizer e vão também pesquisar a palavra história e do latim também e dissequem-na muito bem. Eu deixo-vos por agora e a gente se vê no próximo episódio. Já sabem, beijo no coração e abana essa peruca, meu povo, minha gente, que o poder é nosso e a luta é silenciosa.